Depois eu quero falar um pouquinho, vamos entrando ali também nos conhecimentos específicos. Então, da parte didática pedagógica, eu achei bastante tranquila as questões possíveis de responder com o que nós tínhamos proposto nas aulas, então elas estavam bem coerentes. Então, era tranquila as respostas em relação a elas. Vamos lá aos conhecimentos específicos, que daí é a nossa demanda, né? É a nossa demanda que começa lá a partir da questão número 10. Então, eu vou falar algumas pontuações. Por exemplo, voltando, né, pessoal, as questões específicas dos conhecimentos específicos, vamos considerar que elas estavam, né? De modo geral, a prova estava, na minha opinião, dentro de um grau de dificuldade intermediário para alto, né? Então, demandava, de fato, vários conhecimentos. Na área específica, nós temos lá a questão número 10, que está bem elaborada, tem todas as informações, né, lá que traz uma situação, nós tínhamos comentado isso em aula, que era possível termos questões que trouxessem uma situação pontual acontecendo e exigisse que avaliasse essas afirmativas, né? Então, só quero chamar atenção lá para o item 4, que fala assim, os alunos deficientes auditivos que não apresentarem comprometimento intelectual prescindem atendimento educacional especializado. Então, aquela palavrinha ali, prescinde, né? Prescindem, ela desqualifica a questão de forma que, primeiro que ela deixa, né, meio duvidosa, porque o início tá certo e depois ela modifica-se, né? Depois, outra questão que eu gostaria de comentar com vocês, deixa eu achar aqui, é a questão ali, a número 13, né? Não, a número 14, desculpa pessoal, a número 14, que tem o quadrinho lá da Mafalda, que traz sobre as tendências. Então, ali, esta questão me chamou a atenção porque todas as alternativas ali, embora algumas mais elaboradas, outras nem tanto, mas todas trazem informações sobre a tendência que está citada, e a essa questão, na minha opinião, ela é respondida lá no último quadrinho da fala da Mafalda, né? Que ela fala assim, será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça? Então, tudo se resume a essa fala da Mafalda no último quadrinho. Essa ideia de pedagogia que transmite conhecimento, essa preocupação conteudista, tecnicista, né? E por isso já automaticamente sinalizaria a alternativa que é a D, né? Porque vem muito nessa direção de estabelecer esta preocupação, né, conteudista. E a palavrinha ali, apreensão, que é essa preocupação, né, essa apreensão da personagem, já permite essa interpretação e essa relação ali com as alternativas, né? Depois, aqui tem a questão número 15 que eu gostaria de comentar com vocês. Esta, na minha opinião, dentre os assuntos específicos, é a mais difícil, de maior grau de complexidade, porque ela traz a filosofia do Rousseau e ela tem ali, dentre as assertivas, né, dentre as afirmações, a primeira que fala: a educação deveria ser adaptada às necessidades individuais de cada criança, ok? A gente sabe que o Rousseau, comentamos isso em aula, que o Rousseau é um dos primeiros, se não o primeiro, a trazer esta abordagem da criança como centro, né? A criança como um ser pensante. Então, o Rousseau, ele tinha esta consideração muito clara no seu pensamento quanto à centralidade da criança. Citei até em aula para vocês
a relação do Emílio, né, que é um personagem que ele traz para sua obra, Emílio Tal da Educação, e onde ele descreve esse pensar dele em relação à educação. Então, a questão número 2 também, totalmente presente os aspectos abordados pelo Rousseau, que é a liberdade do homem, é ameaçada pela crescente desigualdade social, né? Sendo a instituição da propriedade privada uma forma de privar o homem de sua liberdade. Veja que aqui há uma abordagem desse viés da propriedade privada que o Rousseau traz nas obras dele. Então, na minha opinião, essa é a que ficaria talvez ali, que aumentou o grau de complexidade desta questão, porque o Rousseau ele não se opõe à questão da propriedade privada, porém ele estabelece que ele pensa, né? Ele pensa que pode haver esta aquisição sem que esta prejudique a liberdade, não, sem que essa traga, né, ou exponha ou provoque desigualdade social. Então, na minha opinião, essa seria um dificultador ali, vamos dizer, para entender essa segunda alternativa ali, essa segunda afirmação, como verdadeira, embora ela seja verdadeira. Depois a terceira, quando a gente começa a ler, a gente já entende que ela é falsa, porque eles colocam ali a questão da brutalidade, não é uma linguagem do Rousseau, né? Não conversa com o Rousseau. E a última abordagem educacional não coerciva tem os educadores facilitadores que devem estimular a autodisciplina. Então, essa é verdadeira porque nós falamos bastante em aula da questão do quanto o Rousseau ele serve de base, né? Serve de suporte teórico, vamos dizer assim, ao movimento escola novista, ao movimento da escola nova, essa tendência pedagógica que vem na contramão, né, da pedagogia tradicional, da tendência tradicional. Então, ali é a alternativa C, né, como eu sinalizei ali, mas na minha opinião, esta é a questão de maior grau, né, de complexidade. Depois, outra questão que eu gostaria de comentar com vocês é a questão 19, pessoal, que ali a base do texto, né, que traz ali como referência, deixa eu ver se é a 19 mesmo. Isso, é a questão 19, que traz ali uma citação da Fanny e fala... tem por base, né, o livro dela, Quem Educa Quem. Me recordo, acho de ter sugerido, não lembro se sugeri ele em aula, enfim. E ela dedica um capítulo especial ao visual das escolas em entrevista a Madalena Freire, né? E aí traz aqui algo que nós comentamos bastante em sala, né? Estudamos bastante sobre o ambiente alfabetizador. Então, a base aqui do texto fala sobre quem educa quem, prioriza o diálogo como elemento essencial para a prática docente. O segundo foco aqui é o aluno, ou seja, está trazendo o aluno para o seu protagonismo. Então, aqui também, pelo gabarito, cabe questionar, porque entendo que um está relacionado com o outro e se complementam. Então, ao menos no gabarito pré-oficial, não bate, né, a alternativa que eu sinalizei aqui, mas obviamente, né, pessoal, claro que é uma interpretação minha, mas tornou ali um dificultador, porque a asserção 1 é uma proposição verdadeira, ok, e a 2 é uma proposição falsa.
Não, porque aprender a ler e escrever é essencial para que o indivíduo possa viver em sociedade e apropriar-se das mudanças e reconfigurações que se encontra imerso diariamente. Logo, a capacidade de ler e escrever é um marcador social importante e que coloca o indivíduo em condições de interpretar melhor o mundo, interagir com as pessoas e exercer sua cidadania. Lá em seção 1 fala na organização de um ambiente alfabetizador, é primordial promover a participação dos alunos, ok, permitindo que o espaço seja ocupado de forma significativa. Ao promover a participação na constituição de um ambiente alfabetizador, tanto os interesses quanto os conhecimentos prévios dos estudantes, né? Então esse ali ficou meio... devem ser considerados, fortalecendo o sentimento de pertencimento e identificação com o espaço. Então, o segundo foco aqui é o aluno e esse ambiente alfabetizador. Está relacionado, né? Está relacionado um com o outro e eles se complementam, porque tem aspectos ali que se complementam. Então, não dá para pensar de maneira separada, na minha opinião, educador e educando, mas é claro que é uma interpretação minha, né? Então aqui ficaria, a meu ver, caberia também pedir recurso, sim. Depois a questão número 23, nós estudamos, veja que nós tivemos, né, aqui nos específicos, um privilégio bem grande em relação a ambiente alfabetizador, aos aspectos de alfabetização e letramento. Então, tivemos aí que é obviamente, né, são questões fundamentais mesmo, quando nós tratamos dos anos iniciais. Então, a questão 23 é uma autora que nós estudamos bastante em aula, né? Trouxe o livro da Magda Soares, conversamos sobre o livro dela, Alfabetização e Letramento. Então, é uma questão que está, na minha opinião, bem clara o que é falso e o que é verdadeiro. Veja que a questão 1 ali, né, a alternativa 1 fala assim, e daí traz o texto e pede para, ao assumir essa perspectiva, cabe à professora alfabetizadora. Então, está centralizado aqui no sujeito, professor enquanto sujeito pesquisador, né? Então, a primeira fala assim, organizar tempos, espaços e materiais que promovam a interação de situações cotidianas com a presença significativa da leitura e da escrita, ok. Utilizar diversos portadores de textos com diferentes gêneros textuais, nós falamos isso em sala, trouxe exemplos, né, também, então verdadeira. Depois, organizar e sistematizar. Então, ali esse sistematizar, pessoal, já dá um indício total na contramão do ambiente alfabetizador. Porque a ideia de ambiente alfabetizador é exatamente essa construção coletiva, esse fazer junto, esse movimento ativo, né? Tanto da organização desse espaço, quanto na utilização, né? Então, essa ali, ela já se perde bem nesse início. E aí, ela ainda deixa mais evidente ainda que é falso, porque ela fala assim, ó, organizar e sistematizar materiais que iniciem pelo ensino das letras. A gente sabe que isso é totalmente do método silábico, né? Envolve essas questões bem tradicionais de vogal, depois sílaba, depois família das sílabas, depois palavras, depois frases. Então, nós trabalhamos bastante isso em sala. Então, creio que tenha sido bem tranquilo para vocês responderem. Depois de sonhar, né, vários dias com a minha voz. E ainda agora, ter que sonhar de novo comigo aqui, revisitando a prova com vocês, né? Elaborar exercícios de coordenação motora, ali já diz que não, né? Porque não faz sentido essa ideia de aluno copista, né? Que reproduz e copia exatamente igual. Então, acredito que essa tenha sido bem tranquila. É um texto que está bem escrito, é uma citação referente, né? Direta, uma citação que se refere diretamente a Magda Soares e ao livro dela. Depois,
Na questão 24, também quero chamar a atenção que ali na questão 24, que também pede esse verdadeiro e falso, tem aqui elementos de várias coisas que nós estudamos, né? Que apresenta ali elementos de planejamento, porque veja que também parte de um texto e volta à questão do ambiente alfabetizador. E aí lá na afirmativa 1, coloca assim: o conceito de ambiente alfabetizador, ancora-se nas relações de sentido e de interação. Perfeito? Que docentes e discentes, então aqui é a descrição exata mesmo de ambiente alfabetizador, estabelecem no interior de salas de aula e de escolas. Então, um conceito exato, pessoal, bem pontuado e exatamente como é o conceito do ambiente alfabetizador. Depois, a questão 2 fala sobre organização, veja que vem numa sequência, né? Conceito, organização, execução. A organização de um ambiente alfabetizador pressupõe que os autores escolares ressignifiquem, organizem, reorganizem e explorem o espaço. Perfeito, tá certo. As duas últimas, elas são falsas e o que chama atenção aqui, pessoal, nessas duas primeiras que são verdadeiras, é que veja que a Liz faz uma citação, né? Indireta, de planejamento, que é quando trata desta organização, né? Ou seja, está se referindo a um planejamento, né? E a primeira que traz essa questão, né, interativa. Nós trabalhamos muito essa ideia de interação, ou seja, vamos fugir de tudo que é mais estático, sem movimento, vamos priorizar o que traz à tona essa ideia de interação, de coletividade, né? Então, uma questão também que estava bem dentro do que nós trabalhamos. A 13, ela é falsa, porque considerando que o espaço já está dado, a constituição do ambiente alfabetizador dispensa planejamento. Então, isso, né, não corresponde. E a última, antes do início das aulas, a sala deve estar organizada com a disposição do alfabeto, das famílias silábicas. Então, ali foi realmente uma mistura de métodos, né, de alfabetização, tudo numa afirmação só. Depois, a questão 25 eu quero comentar com vocês, porque também foi algo que nós trabalhamos de maneira bastante incisiva, né? Que é esta transição da educação infantil para os primeiros anos do ensino fundamental. Então, apresenta ali esses aspectos dessa transição e fala sobre a importância do lúdico, né? Fala sobre a importância do lúdico. Inclusive, nós tivemos ali, nós tivemos ali a sorte, pessoal, de esse segundo, deixa eu ver se é o segundo, 25, só um pouquinho que eu tô me achando aqui, tá? O primeiro texto, né, que traz ali a transição da educação infantil para os primeiros anos, pode ser brusca para os alunos, né? Vai tratando sobre isso. Pensando nisso, a doutora em educação e professora da Universidade Estadual de Londrina, Adriana Regina, traz ali essa questão da faixa etária, né? Que a gente volta um pouquinho lá nos aspectos do desenvolvimento infantil. E depois a segunda, ela é uma parte, né, lá da Caroline Lima e da Juliana, das autoras ali, da Juliana Simone e Carolina, a ludicidade e a pedagogia do brincar, que foi um texto que nós utilizamos na preparação das nossas aulas. Então, fiquei muito feliz com essa presença ali, porque foi algo que nós abordamos, né, também. E daí pedia para a gente ir colocando, né, ali o que é verdadeiro e o que é falso, considerando as informações apresentadas nos insertos 1 e 2,
a presença da ludicidade nas práticas escolares promove. Então, tinha que sinalizar o que promovia o fato de ter o lúdico presente nos anos iniciais, promove o quê? Então, fala ali do desenvolvimento dos processos criativos, ok? Do desenvolvimento de atitudes e hábitos, como respeito ao outro, o comportamento social, a compreensão de competição, né? Que não tem a ver aqui a ludicidade com o perder ou ganhar, mas tem a ver com a aquisição, né, de conhecimento, tem a ver com interação, tem a ver com socialização. Então, ok. E as duas, e depois as duas últimas, né? O início ali da terceira já dá um indício bem evidente quando fala da fixação de conteúdos, né? Então, essa afirmação ali já desconstrói a possibilidade de estar certa, porque nós trabalhamos muito a questão da ludicidade e a importância do jogar e do brincar no aspecto didático-pedagógico, nas questões, né, de didática e condução de aula dentro dos anos iniciais. Então, envolve muito metodologia, né, e trabalhamos bastante essa ideia de não fixação de conteúdos, ou seja, essas palavrinhas ali já denunciam, já deixam duvidosa, né, a questão. Então, essa é a única assertiva ali que, embora, né, esteja dentro, mas ela deixa em dúvida justamente por essa fixação, essa palavra fixação de conteúdos. Mas depois ela vai desenvolvendo isso, né? E daí vai falando assim, ó, introdução e fixação de conteúdos, desenvolvimento de estratégias e resolução de problemas, vivência de interdisciplinaridade, entre outras situações de aprendizagem significativas. Então, na minha opinião, essa é a única que ficou de início parecendo contraditória por conta dessa afirmação ali, fixação de conteúdos, mas ela sim está certa, porque de fato o jogar e o brincar e a ludicidade contribui para que a gente possa introduzir novos temas, possa fixar informações importantes. Então, está ok, a alternativa é a C, a única que está falsa, né, é a 4, que é a aquisição de habilidades técnicas, também já para ali a questão, né, mas a 3 é a única que pode dar essa dúvida em relação a estar correta ou estar incorreta, pessoal. As outras não, as outras estão bem direcionadas. Depois, a outra questão que eu gostaria de comentar com vocês é a questão 26. Para mim, de todas as questões do específico, a mais complexa é aquela que trata da filosofia do Rousseau, e a mais indefinida, que honestamente eu não conseguiria assinalar aqui para pontuar para vocês, né? Então, para mim, ela está bem indefinida. É essa questão 26, porque olha só, ela traz um texto lá no início: reconhecer a instituição educacional como nicho ecológico para o desenvolvimento e a formação. Pressupõe assumir o professor como sujeito e não objeto da formação, parte da premissa de que o profissional de educação possui uma epistemologia prática, um conhecimento e um quadro teórico construído a partir de sua prática, e vai seguindo o texto. Aqui, então, tem ali uma questão que depende muito de interpretação, né? Então, essa questão eu achei muito indefinida, mal elaborada, porque depende, né, única e exclusivamente de como vai ser interpretada, e interpretar é uma questão muito subjetiva. Então, depende muito como vai ser vista essa questão, na minha opinião, de todas as duas primeiras questões desta prova, e esta questão cabe em recurso. Trata da formação continuada e apresenta ali 2 tipos, né? Depois ali nas afirmações, ela traz ali uma coisa bem esquisita, que é esse caráter instrumental ali, né?
essa caráter instrumental na formação de professores, depende do que a gente entende sobre isso, mas para mim a mais polêmica é a letra D, que daí eu fiquei muito em dúvida entre a B e a D. Eu marcaria a B, né? Mas não sei, ficou muito indefinido para mim. A B que fala assim, a formação centrada na escola pretende desenvolver um paradigma colaborativo entre os professores, pressupondo o respeito, o reconhecimento do poder, e a capacidade dos professores. Então ali esse reconhecimento do poder deixou ali para mim bem duvidoso, reconhecer o poder de quem, né? Daí me recorda aí o exercício do Paulo Freire de pensar o tempo, esse exercício do poder a favor de quem, contra quem, em que situação, em que contexto. Então, de qualquer forma, entre todas, eu ainda apontaria, né? Assinalaria a letra B, e daí depois fico em dúvida ali com a letra D, não sendo diluída, né, nessa perspectiva, ok. Mas aí quando fala ali, não ser diluída no coletivo, a afirmação é assim, ó, a formação centrada na escola permite que a dimensão individual e os problemas específicos de cada professor ganhem destaque, né? Porque obviamente estamos ali trabalhando num segundo modo de formação continuada, que é essa formação dentro da escola, né? A primeira se refere a uma formação mais tradicional, né? Da faculdade, pós e tudo mais. Então, mesmo que não tenha sido colocado, mesmo que eu não tenha resolvido na prática especificamente, por exemplo, um problema com o aluno, quando eu vou para a minha formação acadêmica na faculdade, eu não vou resolver esse problema, porque eu não vou tratar diretamente dele. Ao passo que se eu estou numa formação dentro da escola, eu tenho essa possibilidade de discutir individualmente, por exemplo, uma questão que está impactando a minha prática. Então, tem essa diferença, né? Mas ali na letra D fala assim, ó, a formação centrada na escola permite essa dimensão individual e os problemas específicos de cada professor ganham destaque, não sendo diluídos em perspectivas coletivas e generalizadas. Então essa última parte aí para mim, ela ficou totalmente confusa. Por quê? Primeiro não tem... É muito difícil eu separar quem eu sou dos problemas que eu tenho ou das condições que eu estou. Enfim, isso é muito junto, né? E como assim eu não vou diluir, né? Não vai ser diluída no coletivo. Depende. Por exemplo, se eu estou trazendo uma situação pontual de um aluno para a questão da formação, pode ser que essa minha percepção e essa minha vivência individual sirvam como base para dar conta de resolver aquele problema. Então, ela vai ter que ser diluída no coletivo para que eu possa entender na minha prática. Se for, por exemplo, um problema pessoal meu interferindo, então não vai se diluir no problema, não vai se diluir no coletivo, porque é uma questão minha. Então, assim, é uma questão, na minha opinião, a mais indefinida de todas as questões, a mais problemática, assim, na sua formulação, na distribuição das afirmações ali também, né? Bom, pessoal, aqui comentar ali também um pouquinho da questão 32, que também estava complexa, trazia ali elementos, principalmente ali na letra C, que dava para confundir com o Piaget, mas que não é, né? Então, a letra E acerta um processo de tensão entre o mundo da experiência física, social e cultural que articula as experiências estéticas e cognitivas, né? Então, também é uma questão que estava bem elaborada, assim, demandava uma compreensão
de outras teorias para daí conseguir interpretar o que estava pedindo aqui, né? Embora ela estivesse se referindo diretamente à teoria histórico-cultural, né? Que remonta aí mais Vygotsky, mas ela tinha ali, trazia questões que lembram outras possibilidades, né? Estímulo e resposta, que vai mais no viés behaviorista, enfim, aqui tem várias informações de outras, né? Mas que demandaria realmente ter, e vocês todos tinham essa base, né? De todas as teorias, ou ao menos das mais citadas. Depois, encerrando aqui, pessoal, quero falar da 35. Claro, se vocês tiverem outros apontamentos, mandem, né? Senão vai ficar muito longo aqui o nosso vídeo também. Mas a questão 35 traz ali o Tomás Tadeu da Silva, que nós citamos várias vezes. Aqui traz o livro dele, Documentos de Identidade. Então, se refere ao currículo, né? Vai falar das teorias do currículo. E aí, aqui está pedindo assim, ó, com base no texto apresentado sob o foco das teorias críticas e pós-críticas. Então, está dizendo ali que nós temos que sinalizar teorias críticas e pós-críticas e avaliar as afirmações. Então, lá a primeira, currículo impregna relações de poder, então está se referindo à teoria crítica, porque a teoria crítica traz essa abordagem de discussão, né, de poder. Depois, a segunda, ela fala mais do viés tradicional, né? O currículo impregna conhecimentos e saberes organizados, então já não vai na direção das teorias críticas e pós-críticas, mesmo que depois dá aquela enganadinha ali no viés ideológico, mas que não faz sentido. A 3, currículo impregna ênfase em conceitos de ideologia e poder, está novamente se referindo à teoria crítica. E a última fala, currículo impregna objetivos que visem desenvolver habilidades e exercer com eficiência atividades profissionais. Então, também não, porque não é esse o viés das teorias críticas e pós-críticas, porque as teorias críticas, elas vão nessa direção de discutir numa palavra, né, a questão do poder, e as pós-críticas em direção, né, à discussão das identidades, né. Depois, a questão 36, ali tem um erro conceitual em relação à equidade ali, que está bem equivocado, né, que está bem equivocado, e aí que está lá na terceira, né? Na terceira afirmativa. Então, ali, embora esteja numa escrita bem complexa, né? Quem elaborou a questão ali se preocupou de escrever de uma maneira bem complexa, mas não é um conceito de equidade. O conceito de equidade ali está equivocado, né? Igualdade é um processo como ações destinadas a garantir igualdade. E depois a equidade é um estado de coisas, um resultado que pode ser observado em entradas, saídas ou resultados. Na verdade, equidade é nós oportunizarmos condições conforme a necessidade de cada um, de maneira a todos terem a mesma garantia, o mesmo acesso. Ou seja, aquele desenho lá do muro, né, com os banquinhos de tamanhos diferentes, oportunizando que as pessoas de estaturas diferentes tenham o mesmo campo de visão. Isso é equidade. Então, pessoal, eu acho que seria isso. Eu espero que tenha contribuído aí para a avaliação e o olhar de vocês para a prova. De fato, é uma prova que estava bem trabalhosa, com umas questões bem elaboradas e outras bem complexas. Demandava também muita interpretação, textos longos, né? Mas eu espero que tenha sinalizado aí para vocês o que é possível, cabe recurso, que obviamente, né, reforçando que é sempre um olhar de uma professora corrigindo
uma prova, mas claro, cada banca tem o seu olhar, tem a sua interpretação. Então, obrigada, né? Um prazer ter compartilhado com vocês todos esses momentos de aula. Creio que vocês tenham ido bem, né? Porque muitos assuntos aqui nós tratamos nas aulas, praticamente todos, né? Com uma ou outra exceção ali que não estava contemplado no edital, mais lá nos conhecimentos gerais, mas aqui nos específicos e nos didáticos pedagógicos, nós estávamos bem coerentes com as propostas, né, que nós trouxemos na aula. Um beijo no coração de vocês, contem sempre com a gente, qualquer dúvida também sinalizem aí.